Preciso de um tripé, urgente. E aí, galera, tudo bem? Bom, seguinte, geralmente tem algumas dúvidas sobre morar no Paraguai e como é que é. Porque tem gente que realmente acha que é tudo barato, quando na verdade não, pelo contrário. Morar no Paraguai, viver no Paraguai é até um pouco caro. Claro que em comparação, se você fosse pagar um curso de medicina aqui no Brasil, ficaria muito mais caro. Seria o dobro, triplo, 4 vezes o valor, às vezes. A real é que depende muito de pessoa para pessoa, é relativo. Se você for em casal, você vai usar o dobro de tudo. Que merda, hein? Sabia não? Com certeza você vai gastar mais. O certo é, se você for muito econômico, você gastaria de uns 3 mil reais. Por quê? Depende da faculdade também. Porque cada faculdade, por exemplo, a minha faculdade, ela tem 3 sedes. A segunda e a terceira ficam em Cidade do Leste. Só que a terceira, ela fica 8 quilômetros mais longe em um shopping. Essa terceira sede, ela é mais barata, ela é mais em conta. Já a segunda sede, por ser uma área nobre, por ser uma estrutura maior, ela também abriga mais alunos e ela é um pouquinho mais cara. Tem faculdades sim mais baratas, isso é uma verdade. Só que nem sempre são tão baratas assim devido ao câmbio. Por quê? Quando eu cheguei lá em janeiro, o câmbio estava 1.475, o que é um câmbio ok. Durante essa pandemia, o câmbio estava 1.150. Mas um câmbio de 1.200 é horrível. É horrível, tudo lá se torna caro. Então até a faculdade mais barata se torna caro. Que pena. Então a gente nunca deve confiar nesse de ser barato, porque pode sempre ficar mais caro. Nós somos dependentes do câmbio, entendam isso. Se você for morar no Paraguai e fazer da forma que eu fiz, eu paguei um hotel, o quarto era 870 reais, a média, porque era em Guarani. Então ele podia ficar mais caro ou ficar mais barato, mas era 870 reais já no câmbio bom. Então só aí eu já pagava 870. A faculdade, todas as faculdades elas exigem uma taxa de matrícula. Essa taxa de matrícula geralmente é em real, mas pode ser em Guarani. Eu particularmente nunca vi, mas geralmente é em real. Essa taxa de matrícula é fixa, certo? Então o que acontece? Na minha faculdade, a taxa é R$ 1.500 da matrícula, certo? Em outras faculdades, pode ficar mais barato, pode ficar em torno de R$ 1.000. E a mensalidade da minha, que é a sede 2, que é uma área nobre da Cidade do Leste, é em torno de 915 no câmbio bom de 1.475, que foi quando eu cheguei. Quanto menor o câmbio, mais a gente paga. E quanto maior o câmbio, menos a gente paga, certo? Então, no segundo mês que eu estava ali pagando a mensalidade, ao invés de pagar 915, se eu não me engano, eu já iria pagar 970 ou 980, porque o câmbio tinha descido para 100. Não confie em valores, não confie em valores fixos. O valor é fixo em Guarani, mas em real ele é instável. Entenda isso. Você pode, por exemplo, na minha faculdade tem a sede 3, que ela é mais em conta, é em torno de R$ 800, 700 e algum... Vou arredondar para 800. Estamos vivendo uma pandemia. Então, algumas faculdades dão um desconto de 20%, 30%. A minha faculdade está dando 40% de desconto. Estou pagando em torno de R$ 750, quando na verdade deveria estar pagando 1.100, 1.200 devido ao câmbio péssimo que estamos vivendo. Se você fosse hoje para o Paraguai, estamos em novembro de 2020, a faculdade mais barata, pelo menos que eu saiba, que eu conheço, estaria em torno de R$ 900. Ah, meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Claro que está havendo desconto, em algumas faculdades de 20, 30, 40% de desconto. Se você fosse pagar o valor total, seria R$ 900 a faculdade mais barata. Fora que em algumas faculdades você deve pagar suas provas, todas elas. Na minha faculdade, particularmente, nós só precisamos pagar as provas finais. Por mais que a minha seja um pouco mais cara, vale a pena porque eu não pago a prova parcial. Nem a primeira e nem a segunda prova parcial. Eu só vou pagar as provas finais, certo? Ah, bom. Que aí em todo final de semestre nós temos as provas finais, que é tudo que a gente estudou no semestre, basicamente. Tudo isso? Já em outras universidades, até uma que eu iria estudar, ela, por mais que fosse em torno de R$ 100 a menos, nela eu precisava pagar todas as minhas provas parciais. Tá me tirando? Iria sair uma coisa na outra, então eu preferi vir para uma que tem uma estrutura melhor, optar por um serviço melhor. Moradia em torno de 870, como eu disse, se você for fazer do jeito que eu fiz, for para um hotel,
que é em média esse valor. Pode ser mais barato sim, você pode conseguir algum lugar mais afastado, ou até mesmo dividir, que é muito bom, e aí cai bastante, aí ajuda muito no seu bolso. Então eu iria ficar mais ou menos R$ 900 da faculdade, claro que depende da faculdade, mas na minha ficaria mais ou menos 900. Eu uso para comer mais ou menos 350 a 450, frutas, janta, almoço. Nem sempre eu jantava, às vezes eu comprava o almoço e já guardava para janta, porque às vezes vinha muita comida. Eu não costumo comer muito, então eu deixava metade do almoço para a janta, e aí eu já economizava um pouco. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acredito que uma pessoa gastaria entre 400 a 500 reais com comida, claro, se ela souber se controlar e não gastar à toa. Eu não consigo. A energia no Paraguai é muito barata. Claro que depende do seu uso. Eu pagava em média R$ 30 de energia por mês. Um dinheiro à parte que você precisa separar. Para o quê? Regularização migratória no mutirão. É extremamente importante que você tenha esse dinheiro já reservado. Fazendo as contas aqui, deu em média R$ 2.300 que eu gastaria. Mas no primeiro mês eu levei R$ 2.600. O que foi suficiente, só que um mês depois meus pais transferiram um valor a mais justamente para eu reservar para o mutirão. E também para deixar um valor extra ali, porque é sempre bom. É claro. Mas a média então que você gastaria seria uns 3.000 a 4.000 reais. Se você for muito econômico, você conseguiria, acredito que 2.500 sobreviver lá. Tranquilo, porque eu consegui o primeiro mês com 2.600, consegui sobreviver tranquilo lá. Claro que você também tem a opção de morar em Foz, que está compensando muito mais do que estar morando no Paraguai. Para mais informações, só me seguir lá no Instagram, pode me chamar no direct, pode mandar mensagem. E é isso. Falou.